Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre História para o Nosso Tempo, de Flávio Beruti. Esse é um pouquinho da história aí, mais especificamente do tempo dos trustes. Para saber mais um pouquinho sobre o truste, um exemplo. O organograma a seguir demonstra de que maneira se constituiu uma grande empresa, no caso, a United States Steel Corporation. Trata-se do exemplo típico de um truste, fusão de empresas que atuam em um mesmo setor, neste caso o setor do aço. Uma fusão como a representada no organograma aqui, na mais completa concentração da produção e do próprio capital e, por conseguinte, no controle absoluto do mercado de aço. É importante ressaltar que, em 1901, o truste em questão, United States Steel Corporation, era responsável pela produção de mais de 95% do aço produzido nos Estados Unidos. Então, a United Steel Corporation, USS, unia o Grupo Carnegie, o Grupo Moore, American Tinplate, National Steel, o Grupo JP Morgan, National Tube, o Federal Steel Corporation, Minnesota Iron, Illinois Steel, Lohan Steel, Elgin Joliet and Eastern Railroad. Então, o capital nominal aqui era de 1.400 milhões de dólares. 19 altos fornos em Pittsburgh tinham o Grupo Carnegie. Então, esse é um exemplo de truste, do início do século XX. Economias centrais e periféricas. Ainda como resultado das transformações decorrentes da segunda fase da Revolução Industrial, verificou-se o aparecimento de uma oligarquia financeira. Essa oligarquia é denunciada pelo Olavo de Carvalho e pela esquerda. A esquerda dizendo que eles são os liberais, que estão querendo o nosso petróleo. A direita dizendo que eles são os globalistas, que querem acabar, destruir a moral e os bons costumes e a cultura cristã. Então, são inimigos tanto da direita quanto da esquerda conservadora, da direita conservadora e da esquerda progressista. A oligarquia dos países de economia capitalista altamente desenvolvida. Esse grupo restrito à autêntica elite do mundo dos negócios, tendo o controle exclusivo das atividades econômicas e financeiras, passou a exercer uma influência direta ou indireta na direção política de seus respectivos estados, os países. Por fim, as transformações da economia capitalista estabeleceram a divisão do mundo em áreas capitalistas altamente desenvolvidas, as chamadas economias centrais, localizadas em especial na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, que passaram a exercer o controle sobre as chamadas economias periféricas, coloniais ou semicoloniais, localizadas na América Latina, mesmo com seus governos independentes, na África e na Ásia. Vamos ouvir a palavra do historiador aí para refletir e registrar sobre economia global. O historiador britânico Eric Hobsbawm, que viveu de 1917 a 2012, destacou em sua obra A Era dos Impérios o processo de construção de uma economia global, resultante da expansão da economia capitalista no século XIX. Então, o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global, única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido. Essa globalização da economia não era nova, embora tivesse acelerado consideravelmente nas décadas centrais do século. Esses fatos não mudaram a forma nem o caráter dos países industrializados ou em processo de industrialização, embora tenham criado novos ramos de grandes negócios, cujos destinos ligavam-se intimamente aos de determinadas partes do planeta, como as companhias de petróleo. Mas transformaram o resto do mundo na medida em que o tornaram um complexo de territórios coloniais e semicoloniais, que crescentemente evoluíram em produtos especializados de um ou dois produtos primários de exportação para o mercado mundial, de cujos caprichos eram totalmente dependentes. A Malaya cada vez mais significava borracha e estanho, o Brasil, café, o Chile, nitratos, o Uruguai, carne, Cuba, açúcar e charutos. Na verdade, à exceção dos Estados Unidos, mesmo as colônias de povoamento branco fracassaram em sua industrialização nesta etapa, porque também ficaram presas na gaiola da especialização internacional. Então, essa é a Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, de 1875 a 1914, as páginas 95 a 98. Então, paragem é uma parada, lugar onde se pode parar, lugar, né? Então,
vamos a algumas atividades aí. Para o autor do texto, a economia global forma uma rede de transações econômicas e comunicações de dinheiro e pessoas. Então explique que veículos de comunicação compõem essa rede da economia global hoje em dia e compare com a rede existente no final do século XIX. Então o aluno deve comparar os celulares e computadores de hoje com o telégrafo e o telefone daquela época, nos meios de comunicação mais sofisticados daquela época, fim do século XIX. Além da aviação, por exemplo. Outros objetos técnicos do século XIX, como os trens e navios, foram modernizados e aperfeiçoados para comportar mais carga, como é atualmente. Número 2. Né? O autor afirma que a globalização da economia não era um fato novo, mas que teria sido acelerado em meados do século XIX. Começa, na verdade, no fins da Idade Média, essa globalização da economia, com o comércio com as Índias orientais da Europa. Né? A Rota da Seda. Reflita que fatores técnicos, econômicos e políticos você poderia citar como elementos que aceleraram essa formação de uma economia global. O desenvolvimento das ferrovias e da navegação a vapor, o telégrafo, o telefone, além da formação de poderosos impérios capitalistas, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, sustentados por uma acumulação crescente de capital que realimentava todo o sistema técnico e político. Então faça um desenho representando a expressão alegórica, gaiola da especialização internacional. Que país você representaria preso nessa gaiola? Por quê? O aluno deve desenhar uma gaiola com um pássaro que represente um país especializado na exportação de algumas poucas matérias-primas, como Cuba, nós já dissemos, era responsável por exportar açúcar e charutos, né? Uruguai exporta carne, Chile, nitrato, Brasil, café, né? Commodities. No caso do Brasil, destacar que o desenho deve se referir ao século XIX, não atualmente, né? Então é isso aí, um pouco da história do século XIX, da transição do século XIX para o século XX, da economia nesse contexto, né, as economias centrais dominando as periféricas, da formação de trustes que davam mais poder ainda aos países centrais, as economias centrais, como funcionava a economia global e como ela se alimentava dessa exploração das colônias ou das semicolônias, ou dessa especialização, né, da divisão internacional do trabalho, ou da produção econômica. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.